Você já percebeu como existem dias que parecem carregar uma chave invisível, como se abrissem um cofre secreto do céu sobre a nossa vida? O dia 1º de outubro é exatamente assim para quem decide colocar Deus no centro. E hoje eu vou te mostrar, passo a passo, as 3 coisas simples e poderosas que Padre Pio recomendava para iniciar um mês sob proteção, favor e abundância. Não é superstição, nem pensamento mágico. É um protocolo espiritual que alinha a sua casa, o seu coração e os seus próximos 31 dias com a providência divina. Fique comigo até o final, porque além de te entregar o método completo, eu vou te dar palavras exatas para usar na hora certa e um gesto que multiplica as bênçãos que você recebe. E se você aplicar ainda hoje, vai sentir a atmosfera mudar. Alguns chamam de coincidência, os devotos chamam de graça. Antes, uma pergunta direta para abrir a porta da curiosidade. E se em vez de começar mais um mês no piloto automático, você começasse de um modo que os santos chamam de primeiros frutos do tempo? Como quem oferece a Deus as primeiras horas para que Ele santifique todas as outras. Foi assim que Padre Pio ensinou seus filhos espirituais. Comece com Deus e tudo o mais encontra lugar. E é por isso que a primeira prática deste dia 1º é como girar a chave certa no cofre certo. Respire fundo, porque a primeira coisa que você vai fazer no 1º de outubro é participar da Santa Missa. E se não puder, você vai fazer a comunhão espiritual com a mesma fé. Parece simples, mas existe um segredo do timing aqui. Quando você oferece a primeira manhã do mês ao Senhor no altar, você está colocando Cristo no centro do calendário, como quem diz: Jesus governa os meus próximos 31 dias. Padre Pio costumava orientar algo muito objetivo durante a consagração. Quando o sacerdote elevar a hóstia, olhe com os olhos do coração e diga, ainda que em silêncio: Jesus, que este mês seja conduzido inteiramente por ti. Guia cada decisão, abençoa cada projeto, protege tudo aquilo e todos aqueles que amo. É uma única frase, mas pronunciada no minuto mais sagrado, quando o céu toca a terra no memorial da Eucaristia. E aqui está o loop que eu quero abrir na sua mente. Essa pequena frase, dita com fé naquele exato momento, funciona como um contrato espiritual, uma aliança de governo para o mês inteiro. Se você não consegue ir à missa, não se exclua, ajoelhe-se no seu quarto, feche os olhos, una-se espiritualmente às missas que estão acontecendo no mundo naquele instante e diga, com a mesma reverência: Jesus, eu te recebo espiritualmente e te entrego todo o meu mês de outubro. O que acontece depois surpreende porque não é barulhento, não é um trovão, é direção nas decisões, paz nos conflitos, portas se abrindo onde antes só havia paredes. Coincidências abençoadas que rodam como engrenagens invisíveis. Quem já começou um mês assim sabe. A agenda para de ser campo de batalha e vira estrada. Terminada a primeira chave, vem a segunda. E aqui eu peço que você guarde um detalhe. Abundância não é só dinheiro. É ordem espiritual que transborda em proteção, provisão, harmonia, saúde e reconciliação. E ordem espiritual começa em casa. Por isso, no 1º de outubro, antes de café, antes de celular, você vai consagrar o seu lar com água benta. É uma prática antiga, discretíssima e extremamente eficaz. Não confunda com símbolo vazio. A Igreja chama de sacramental, porque dispõe o nosso coração e o nosso ambiente para receber graças. Funciona assim. Trace o sinal da cruz na sua testa com água benta e diga: Senhor, que eu pense com tua luz. Depois, caminhe pelos cômodos com calma, dedicando cerca de 20 minutos a esse percurso. Na porta de entrada, reze, que quem entra receba paz, e quem sai leve paz. Na sala, que a nossa unidade seja guardada. Na cozinha, que nunca falte o pão e que o nosso alimento seja bênção. No quarto do casal, que o amor seja limpo, paciente e fiel. Nos quartos das crianças, que os anjos montem guarda e que os medos se calem. Se você tem um local de trabalho em casa, que a criatividade e a disciplina estejam sob tua mão.
Não corra. Deixe as gotas tocarem paredes e umbrais, como quem marca território para Deus. Padre Pio chamava a água benta de arma eficaz, porque ela interrompe aquilo que polui o invisível e atrai aquilo que perfuma a alma. Você vai perceber a mudança em detalhes. O ar parece mais leve, a irritação desacelera, a conversa rende mais e a casa volta a soar em notas de descanso. Se desejar, repita a cada semana. Mas hoje, por ser o primeiro dia, faça com atenção amorosa. E anote: a abundância começa onde a desordem termina. Talvez você esteja pensando: ok, eu entendo a missa e entendo a casa, mas onde está o gesto que realmente ativa o fluxo? É aqui que a terceira prática entra como clímax do nosso roteiro espiritual, porque ela fecha o circuito entre o que entra e o que sai, entre o que você recebe e o que você oferece. No 1º de outubro, você vai reservar 15 minutos para uma oração de gratidão sincera e, em seguida, você vai praticar um ato concreto de caridade. É simples e é poderoso, porque alinha coração e mãos. Comece assim: sente-se, feche os olhos e agradeça em voz baixa pelo mês que terminou, mesmo se foi difícil. Agradeça pelas refeições, pelos livramentos discretos, pelo trabalho, pelos amigos que ficaram, pelos desafios que revelaram força, pela saúde que se manteve, pelas lágrimas que limparam. Não se apresse. Conte bênçãos uma a uma, como quem toca contas de um terço de luz. Quando terminar, escolha um gesto de caridade para hoje. Pode ser doar uma cesta básica, visitar um doente, ligar para quem está sozinho, perdoar aquela ofensa que pesa, pagar um café a alguém que você nem conhece, ou enviar parte do que você tem para uma obra que socorre. Não precisa ser grandioso, precisa ser verdadeiro. E à noite, antes de dormir, leia devagar o Salmo 23, como um selo sobre o teu outubro. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Visualize-se sendo guiado por pastos verdejantes, mesmo quando lá fora o terreno é áspero. Gratidão abre, caridade derrama, confiança mantém o fluxo. É por isso que essa terceira prática funciona como multiplicador. Ela te retira do centro e coloca Deus e o outro na equação. E é nesse equilíbrio que a abundância deixa de ser evento e vira estado. Talvez você diga: mas eu já tentei coisas e nada mudou. Eu entendo, e é exatamente por isso que o método de hoje foi desenhado com início, meio e continuidade. Início, missa ou comunhão espiritual, a consagração que define governo e sentido. Meio, água benta no lar, a ordem que dá lugar à paz. Continuidade, gratidão, Jesus, caridade. Mas Salmo 23, o hábito que mantém as portas abertas ao longo dos dias. E aqui eu quero te contar 3 micro-histórias de quem aplicou isso sem alarde. Uma mãe que quase fechou a padaria decidiu fazer as 3 práticas no 1º dia do mês. Ela não ganhou loteria, mas clientes começaram a aparecer com frequência improvável. Fornecedores ofereceram prazos melhores e, o mais inesperado, a família parou de discutir por qualquer coisa. Um autônomo que estava há meses sem fechar contrato acordou às 5, foi à missa, consagrou a casa e enviou, depois da oração de gratidão, 2 mensagens pedindo perdão a pessoas que tinha ferido. Naquela semana, 2 propostas que estavam paradas foram aprovadas e ele recebeu uma indicação de trabalho de alguém que nem imaginava lembrar dele. Uma senhora que vivia em conflito com a filha passou a fazer do 1º dia o seu ritual. Água benta no quarto da menina com a oração que a dureza do nosso coração amoleça, gesto de caridade anônimo e o Salmo 23 na cabeceira. 3 meses depois, um telefonema simples abriu a ponte para o reencontro. Não é publicidade, é processo. E processo não se avalia em horas, se experimenta em ciclos, agora. Eu quero abrir um segundo loop para você fechar junto comigo lá no final. E se além de começar bem o mês, você desencadeasse uma corrente silenciosa de luz que se espalha por dezenas de casas?
Existe algo precioso quando milhares de pessoas, em diferentes cidades, no mesmo dia, fazem atos semelhantes com a mesma intenção. A fé é pessoal, mas nunca é solitária. Quando você se une à missa, mesmo espiritualmente, quando consagra a sua casa, quando pratica a gratidão que vira caridade, você não é um ponto isolado. Você vira parte de um coro real. E quando esse coro cresce, os céus, que já estão abertos, parecem se inclinar com ainda mais ternura. Eu acredito que outubro pode ser o mês em que você sente, não só ouve falar, o que é providência iminente. Aquela vaga que parecia distante, aquela reconciliação que parecia impossível, aquela direção que parecia confusa. E se você estiver recebendo essa mensagem à noite, prepare a sua manhã como quem prepara a mesa para um convidado amado. Separe um copinho para a água benta, deixe a Bíblia aberta no Salmo 23. Coloque o despertador para conseguir chegar à missa. Anote no papel o gesto de caridade que você vai realizar. O espiritual floresce onde há preparo. Enquanto isso, guarde 3 frases chaves para o seu 1º de outubro. Na missa ou na comunhão espiritual, Jesus conduz este mês por inteiro. Na consagração da casa, Senhor, este lar é teu, que a tua paz faça morada. Na oração da noite, ao terminar o Salmo 23, eu confio no teu pastoreio, nada me faltará. Palavras simples, mas alinhadas ao coração de quem não brinca com oração. E, por favor, não caia na armadilha da comparação. A graça não é corrida de 100 metros, é cultivo. Talvez o seu sinal venha em suavidade, como uma facilidade em algo que costumava travar, como um perdão que brota sem esforço, como uma ideia que clareia. Abundância é coerência interior que acaba extravasando. Se você chegou até aqui, eu preciso te dizer algo, que não é apenas fechamento do roteiro, é convite. Faça hoje, faça amanhã de manhã e volte para contar o que mudou. Primeiro, porque seu testemunho alimenta a fé de outros. Segundo, porque gratidão narrada fixa a memória do milagre e abre espaço para mais. Comenta assim que fizer: minha casa é um santuário de Deus e outubro está consagrado. Esse comentário não é só engajamento, é declaração pública de uma decisão privada. E Deus ama compromissos assumidos com inteireza. E se este conteúdo tocou algo em você, inscreva-se agora e deixe o like, porque toda semana nós vamos caminhar juntos em práticas que, como essa, organizam a alma e, por consequência, a vida. Você não está sozinho. Tem uma comunidade real se movendo nessa mesma direção, e cada mês tem seu 1º dia esperando por um começo melhor. Antes de encerrar, eu quero fechar os loops que abrimos lá no início para que você saia não só inspirado, mas equipado. Loop 1, a chave invisível do 1º de outubro. Você a tem agora. Chama-se consagração e se gira no altar ou na impossibilidade no quarto. Loop 2, a casa em ordem. Você tem um mapa, água benta com calma, cômodo a cômodo, com frases curtas que plantam paz. Loop 3, o multiplicador. Você sabe como fechar o circuito. 15 minutos de gratidão que desembocam em caridade e um salmo que coloca a cabeça no travesseiro com confiança. Faça. Escreva o que acontecer. Refaça no próximo mês. E quando vier a tentação de desistir porque nada mudou, lembre, as sementes trabalham em silêncio. Os campos não gritam enquanto amadurecem. O agricultor experiente olha para o céu, confere o terreno, faz sua parte e espera o tempo. Agora, respire mais uma vez. Imagine a sua agenda de outubro como um caderno novo, páginas em branco, e você escrevendo as primeiras linhas com tinta de fé. Imagine sua porta sendo marcada, não com placas visíveis, mas com a lembrança das gotas de água benta que você espalhou. Imagine sua mesa com pão, seu coração com paz, sua mente com direção. Imagine o seu gesto de caridade, levantando o rosto de alguém que, sem saber, precisava exatamente daquilo que você decidiu oferecer.
Imagine Deus guiando, como um pastor que conhece os atalhos e evita os abismos, cada passo seu pelos próximos 31 dias. É isso que eu desejo a você e à sua casa. Abundância que não se confunde com excesso, mas com suficiência amorosa. Proteção que não é ausência de luta, mas presença de auxílio. Alegria que não é ausência de lágrima, mas certeza de sentido. Se faz sentido para você, se esse roteiro encontrou eco em algo profundo aí dentro, não espere. Ajuste o despertador, separe a água benta, escolha a caridade, coloque o Salmo 23 à mão. E quando o sol nascer no 1º de outubro, comece como os santos começavam, com Deus. Depois, volte aqui e escreva: eu comecei com Deus. Essa frase, tão pequena, vai ser a sua primeira pedra de memória no caminho de um mês diferente. Se você quer continuar recebendo guias como este, inscreva-se agora e ative as notificações. Deixe o like para que mais pessoas encontrem este passo a passo. E comenta: minha casa é um santuário de Deus. Se você vai aplicar hoje, eu vou ler e responder, porque a sua decisão também fortalece a minha. Que São Padre Pio interceda por você, que os anjos façam guarda na sua porta e que outubro seja o mês em que você descobre, na prática, que quando o 1º dia pertence ao Senhor, o restante do mês aprende a obedecer. Amém.